Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda a mais uma aula de planejamento e inteligência de marketing. Nós já estamos na nossa terceira teleaula e hoje nós vamos trabalhar o sistema de informação de marketing. Como que esse sistema de informação de marketing se desenvolve? Quais são as principais características do sistema de informação de marketing e o que nós precisamos saber dentro do sistema de informação de marketing para cada vez mais entender as necessidades do cliente, para que possa desenvolver estratégias para chegar cada vez mais próximo desse cliente. Dentro do sistema de informação de marketing, nós temos componentes e através desses componentes nós vamos entender como que ele se desenvolve. Vamos entender? Então, dentro do contexto, dentro do sistema de informação de marketing, nós vamos estudar também o conceito de sistema de informação de marketing, como que é definido esse conceito, como que é elaborado. Vamos estudar também a visão geral de pesquisa de mercado. Como que acontece essa visão? Como que é formada? Quais são as variáveis na pesquisa qualitativa e na pesquisa também quantitativa? Vamos conhecer o Big Data, né, nosso grande volume de dados e como que são processados e acontecem as informações online, com palavras-chave, hashtag, e também o nosso sistema de relacionamento ao cliente, né? Nosso CRM, e de que maneira que o CRM apoia o planejamento e inteligência de marketing. Para isso, nós vamos utilizar como situação problema a história da empresa Iaga. A empresa Iaga é uma empresa que cresceu muito nos últimos 15 anos, mas é aquela gestão que a gente pode chamar de forma intuitiva, né? E aí os comerciantes do varejo, então eles têm o seu público-alvo e seus objetos, o produto dele que é vendido, são no mercado de móveis, máquinas e equipamentos voltados para o escritório. Os clientes atualmente, a maioria deles são pessoas físicas, mas com a expansão eles querem mudar para pessoas jurídicas. Então, com esse projeto que eles têm de profissionalização na gestão deles, sair dessa forma intuitiva para uma forma mais acadêmica, então eles têm o foco ali em atender escolas, faculdades, indústrias, cooperativas, que é um perfil de público bem desafiante e bem estratégico. Recentemente acabaram de abrir 2 filiais, uma na cidade onde que eles estão e outra a 100 quilômetros de distância. Não é tão longe assim também, né? E qual é o objetivo ali? Eles querem desenvolver e implementar o sistema de informação de marketing para que possa agilizar as decisões que estão voltadas para o mercado e atender esses novos perfis de cliente, que agora eles vão focar somente na pessoa física, mas eles querem focar também nas pessoas jurídicas e com isso eles têm um mercado mais exigente e competitivo. Então eles têm que utilizar de todas as estratégias possíveis para atender esse público da melhor maneira possível. Então, eles tinham um perfil de público antes e eles tinham toda a sua empresa voltada mais bem de forma intuitiva. Eles começaram os negócios deles ali e não viram como que deveria ser realizado. Eles foram fazendo a gestão do jeito que eles achavam que era certo. Agora, eles pararam, eles querem também atender pessoas jurídicas. Então, como tem um desafio maior para atender as pessoas jurídicas, eles precisam mudar a forma de gestão e também atender esse cliente de uma maneira mais exclusiva. Então, nós vamos trabalhar o tempo todo na implantação de um sistema de informação de marketing para gerar informações para a estratégia da empresa para a tomada de decisão. De marketing. Quando eu entendo de um sistema de informação de marketing, de um SIM, o que eu penso? Eu penso primeiramente que eu vou ter dados, informação, conhecimento. Mas o que seria isso na prática? Na prática eu vejo um dado, eu organizo esse dado para gerar um conhecimento. Então vamos pensar, estou andando na rua.
eu vejo que está ventando muito e cai um pingo na minha cabeça. Isso é dado. Eu vejo duas coisas, ventando e um pingo. Eu falei assim, nossa, olho para cima, nuvens negras. Então eu tenho 3 dados, nuvens negras, pingo na minha cabeça e as nuvens. Então eu fico olhando e falo assim, pode chover, gerei uma informação. Nessa informação que eu gerei, eu tenho uma outra em seguida, posso me molhar, estou indo trabalhar, vou me atrasar. Então eu gerei várias informações a partir daqueles meus dados, só isso. Tomo uma decisão, vou comprar uma sombrinha, vou comprar um guarda-chuva, vou me abrigar, vou ligar porque eu vou me atrasar, ou eu vou chamar um Uber, um táxi, vou chamar alguém. Então eu vou, a partir daí, tomar uma decisão. No momento que eu tomo essa decisão, então eu gerei um conhecimento. O que eu faço em seguida, na próxima vez para gerar sabedoria? Eu já carrego um guarda-chuva, uma capa de chuva ali. Eu aprendi, eu gerei uma aprendizagem. Então vamos ver como que acontece essa evolução dos dados, informação, conhecimento, sabedoria? Então o que nós temos? Dentro desse sistema de informação, eu tenho os dados aqui na minha base. Os dados são o código que constitui a matéria-prima da informação. A partir do momento que a informação coleta esses dados, que seria qualquer estruturação na organização deles, então ela estrutura, ela tabula, ela vai poder gerar um conhecimento. O conhecimento é a compreensão da informação, a informação processada, transformada em experiência, e a partir do momento que gera uma aprendizagem, eu gero uma vantagem competitiva, eu tenho um diferencial para a empresa. Então, o sistema de informação de marketing é um sistema que ele vai estar pautado ali, ele vai ter a sua formalização de procedimentos, que vai buscar identificar, gerar, analisar, guardar, disseminar essas informações de maneira adequada, além de obter as informações rotineiras para as decisões de marketing, e também ele vai fazer o monitoramento e a disseminação diárias dos dados de mercado. E a disseminação, ela pode acontecer diária, semanal, mensal, anual. Aí vai depender das características, não tem uma forma específica. Mas dentro do sistema de informação de marketing, nós temos o quê? Os componentes do SIM, que são a base do sistema de marketing, são subsistemas que acontecem dentro do sistema de informação de marketing, que eles vão seguir exatamente o que? Eles vão captar os dados, vão organizar esses dados e a partir dessa organização vai acontecer a manipulação para que possa ser categorizado e analisado um por um entre o que é o melhor, o que corresponde mais à empresa naquele momento, até que possa tomar uma decisão e decidir. Então, o sistema ele sempre vai partir nesse sentido. Primeiro se capta, depois de captar, organiza, de organizar, vai manipular, de manipular, vai analisar até decidir. Então, é nessa ordem que acontece. Para isso, eu tenho que entender como que se forma esse sistema. Dentro desse sistema, nós temos um componente que nós não podemos esquecer nunca, que esse componente está dentro de todas as organizações, as pessoas. São as pessoas que alimentam os sistemas, são as pessoas que estão na base de tudo, são elas que vão falar o que tem que ser decidido ou não. O sistema vão apoiar, vão auxiliar, mas dentro dessas análises nós temos o quê? As pessoas como centro. Por isso que dentro dos componentes do sistema de informação de marketing, nós temos entre eles as pessoas como foco. Porque não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo se você não entender que as pessoas que utilizam essa tecnologia e elas que são o usuário. Então precisamos ter muito claro esse foco. Quem utiliza a tecnologia são as pessoas. Vamos ver esses componentes? Então, dentro dos componentes do SIM, nós temos aqui como topo as pessoas. Então, para um componente do SIM funcionar, para que ele possa ser utilizado de maneira eficiente, eu vou ter as pessoas. Eu preciso ter equipamentos que apoiem, equipamentos
novos, equipamentos modernos, eu preciso ter um procedimento de coleta de dados, as formas como que vão ser realizada a coleta desses dados e também os processos que vão ser utilizados. Aí sim eu posso falar, integrando as pessoas, os equipamentos, os procedimentos e os processos, eu tenho um sistema de informação de marketing. E dentro do subsistema de informação de marketing, eu tenho a pesquisa de mercado, que tem o objetivo ali de auxiliar na solução de problemas por meio da coleta e análise dos dados. Eles vão fornecer relatórios sistematizados, utilizando metodologias específicas. E também a inteligência competitiva ou a inteligência competitiva de marketing, que é uma inteligência competitiva de forma proativa. Ela tem o objetivo ali de captar, organizar as informações sobre o comportamento da concorrência, dos clientes, do mercado e a partir daí analisar as tendências e os cenários que vai auxiliar, que vai permitir a tomada de decisão a curto prazo. Os registros internos, em contrapartida, são dados internos que são responsáveis por auxiliar e monitorar também os resultados. Esses dados estão relacionados com o histórico passado recente e são de acesso fácil aos gestores, porque são dados internos, estão dentro da empresa. Já a análise de informações são ferramentas, metodologias, técnicas que vão auxiliar ali a análise e a interpretação das informações. Então, nós temos dentro desses subsistemas do SIM, nós temos esses componentes. Então, eu preciso entender que eu tenho um sistema macro e dentro desse sistema eu tenho outros subsistemas que vão orientar todo esse sistema, que vai guiar ele. Então, eu preciso entender como que acontece esses mecanismos e qual é a função de cada um deles. Ele gera informação de curto prazo, ele gera mais informações de longo prazo. O que ele faz dentro do dentro desse sistema de informação de marketing? Qual é o objetivo e qual é a função dele? Pesquisa de mercado. Por que se utiliza pesquisa de mercado? O objetivo da pesquisa de mercado é conhecer o público, é conhecer cada vez mais a partir do momento que você tem um problema. Você fala assim, olha, eu quero lançar um produto no mercado. Esse é o meu problema. A partir desse problema eu quero saber se vai ter aceitação, se vai existir viabilidade e como que eu devo fazer. Para isso, eu utilizo a ferramenta de pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado vai me orientar quais são os melhores caminhos através do perfil dos consumidores que eu desejo atingir. Então, eu vou olhar, olha, eles acessam mais, eles são mais conectados, eles não são tão conectados, que tipo de mídias que ele mais gosta, que ele mais utiliza. E a partir dessa análise que eu vou direcionar as ações necessárias para realizar a pesquisa de mercado. Vamos entender essa definição? Então, o objetivo da pesquisa de mercado é entender como que funciona esse mercado, quais são as características do mercado. A pesquisa de mercado ela ajuda as empresas e as pessoas a tomarem as decisões com maior segurança, com menores riscos. E a partir daí, ela vai fornecer dados e informações para conhecer melhor o mercado. E a partir que conhece melhor o mercado, conhecer melhor os concorrentes, seu público-alvo e até o seu negócio. Então, a pesquisa de mercado nada mais é do que um subsistema do sistema de informação de marketing. Eles vão pautar aqui e auxiliar na tomada de decisão. Então, por quê? Porque eu conheço o mercado, eu conheço os concorrentes, eu conheço meus clientes e a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu consigo direcionar todas as ações táticas e estratégias da empresa de marketing. E a partir desse direcionamento, eu consigo guiar e entender mais. Para isso, eu tenho que conhecer as etapas de pesquisa de mercado. Quais são essas etapas exatamente? São 6 etapas que começam desde a definição do problema até o relatório. Então, o que quer dizer cada um deles? Na primeira etapa, primeiro de tudo, nós começamos com a definição do problema.
que é essa definição desse problema, né? É nada mais, pode ser considerado uma dúvida, um questionamento, algo que precisa ser investigado e respondido. Então, ela envolve questões ali também gerenciais de marketing que precisam ser discutidas entre os gerentes, entre os gestores, entrevistas com os especialistas. Então, eu tenho um problema aqui que precisa ser solucionado. Então, eu defino qual é o meu problema. A segunda etapa é a abordagem do problema. Eu vou contextualizar esse problema, eu vou elaborar hipóteses, eu vou elaborar questionamento a respeito do problema. Como que eu vou abordar ele? Como que eu vou lidar com ele? Já na terceira etapa, eu tenho o projeto de pesquisa. Então, o que vai me dizer esse projeto de pesquisa, né? É o detalhamento, lembrando antes, projeto. Toda vez que eu falar em projeto, eu tenho alguns itens muito claros, que é o começo, o meio e o fim. Então, seria como eu delimito aqui, um tempo, um espaço de tempo que vai ser realizado. Então, eu tenho aqui uma delimitação se é um projeto, porque eu tenho um tempo específico para realizar, eu tenho um cronograma a ser seguido, então eu vou ter um projeto de pesquisa. E o projeto de pesquisa, ele está ligado com o tempo, com informações e com um problema. Então, o projeto de pesquisa é um detalhamento dos procedimentos que vai buscar ali informações necessárias. Para isso, utilizar método, amostra de pesquisa, tipo de pesquisa que vai ser utilizada, as variáveis que têm que ser estudadas, os instrumentos que vão ser utilizados na coleta de dados. A partir do momento que eu defini completamente o meu projeto de pesquisa, eu sei como fazer esse projeto, eu vou para a quarta etapa. A quarta etapa é a coleta desses dados, como é chamado aquele também conhecido como trabalho de campo, né? Porque você vai em loco descobrir, você vai coletar esses dados. Então, é neste momento que a coleta é realizada. Então, essa coleta pode ser realizada de que forma? Questionamentos, entrevistas, telefone, e-mail, troca de mensagem por aplicativos. Então, existem diversas formas de realizar essa coleta, e essa coleta de dados tem que ser aquela que busque maior informações, mas também que não canse o entrevistado. A quinta etapa, nós temos a etapa dos procedimentos, que nós vamos chamar aqui de processamento e análise dos dados. Então, vai envolver a descrição dos dados coletados de forma sistematizada, também a reprodução gráfica, e a partir daí, eles devem ser analisados, utilizando as técnicas específicas, metodologias que serão empregadas para análise estatísticas diversas, para diversos tipos de análise. E por último, somente agora nós vamos elaborar o relatório final. O relatório final, ele é nada mais nada menos que um documento que vai demonstrar todo o processo da pesquisa, como que foi realizado, quais as ferramentas que utilizou. Então ele vai ser expresso de uma forma clara e contextualizado o que foi utilizado ali, de que maneira, quais foram os parâmetros, por que foi realizado. Então o relatório vai mostrar cada passo e por que foi feito. Dentro da pesquisa, nós podemos utilizar duas técnicas, né? A qualitativa e a quantitativa. A qualitativa, nós estamos falando já de qualidade. Então, são coisas que eu não consigo contar, eu não consigo mensurar, eu não consigo falar a cor dos olhos. Eu não consigo contar as cores dos olhos. Eu posso contar, olha, aqui tem 3, 4, 5 pessoas com cor de olhos azuis? Sim, mas se não é só... E daí, isso seria uma pesquisa quantitativa, voltada para números, para dados estatísticos. Mas quando eu quero uma pesquisa em profundidade, conhecer as características do meu cliente, conhecer ele, eu vou dizer qualitativa. Ali eu vou falar a descrição de como que ele é fisicamente, a cor da pele, as características dele, o que ele mais gosta. Então, isso é a grande diferença. Então, vamos entender como que a diferença entre qualitativa e quantitativa? Então, a grande sacada entre as duas, a grande diferença
aqui entre elas é que a qualitativa, ela compreende motivações, atitudes, ideias e ela está focada em respostas individuais, mais na interpretação e na experiência. Já a quantitativa, ela se concentra em dados concretos com medidas que podem ser quantificáveis, ou seja, em números, focos em dados estatísticos e também na análise de dados. Essa é a grande diferença. E uma, quando está pautada dentro das interpretações de experiência, outra já vai olhar mais para os números, para as estatísticas e como que ela pode quantificar. Uma pode sempre apoiar a outra e é interessante utilizar as duas. Testes de mercado. Por que é interessante utilizar testes de mercado? Você quer lançar um produto, quer lançar um serviço, quer saber se ele vai ser aceito ou não? Lança testes de mercado. Empresas como 3Ms têm sites voltados só para testes de mercado. Então, pode disseminar os testes para ver se vai ser aceito pelo público ou não. E ver a viabilidade daquele produto ou serviço e, inclusive, quais riscos que podem acontecer. Então, se eu vou lançar um teste no mercado, um produto, eu tenho que utilizar o teste de mercado. É muito interessante. Você já pode reparar, algumas vezes nós estamos ali em um mercado mesmo, supermercado de alimentos, e aí você vê um produto sendo lançado, um serviço, daí a pessoa fala, você quer dar uma degustada? É um produto novo, nós estamos lançando, e ela faz toda uma abordagem diferenciada. Talvez você nem esteja acostumado a comprar aquele produto, mas você experimenta, você fala, nossa, gostei, vou levar, vou adquirir. É bem comum, principalmente na área de alimentos, faz muito isso, né? Então tem principalmente aquele chamariz. Então imagina assim, na hora do rush, naquele momento, logo depois de sair do trabalho, com fome, e aí você sai, vai para o mercado e eles estão fazendo uma degustação de alguma proteína. Você sente o cheiro daquela proteína e você fala assim, nossa, o cheiro de uma linguiça, o cheiro de um pão de queijo. Então você vai, a partir dali, e fala assim, eu quero comprar aquele produto também. Eu quero continuar sentindo esse cheiro. Então o teste de mercado, ele é utilizado para ver a viabilidade e também os riscos que tem em lançar um produto e um serviço. Vamos ver essa definição? Então, o lançamento de bens e serviços pode obter mais vantagens competitivas, né? Então, como que ele consegue adquirir mais vantagem se ele tem uma competitividade bastante acirrada, uma competitividade fechada? Então, a gente tem aqui o teste de mercado auxilia a entender as possíveis reações que o mercado vai ter sobre esse produto. Estão vinculados, sua maioria, à pesquisa de aceitação. Então, qual é o objetivo que eu tenho? Eu quero tanto ver a viabilidade desse lançamento, mas também como diminuir os riscos. Eu estou focada ali na diminuição desses riscos. E dentro dos testes de mercado, o que eu posso utilizar aqui? Eu tenho algumas técnicas de coleta de dados. Eu tenho um teste controlado, que ele vai identificar ali lojas específicas, né, que vão disponibilizar ao consumidor o produto a ser testado, ou mesmo um fator específico, que esse produto é colocado num lugar de alta circulação e de destaque para todo mundo já olhar aquele produto. Então, nós temos aqui um teste chamado controlado, ou mesmo a simulação, que a gente seleciona um grupo pequeno e específico de consumidores que vão testar esse produto, que vão testar esse bem ou serviço. Ou nós recorremos ao teste padrão. Recorre-se canais de vendas normais de um determinado território. Então, nós podemos utilizar ali diversas técnicas. A Vanish utilizou uma técnica bastante interessante de teste de mercado. Muitas pessoas não conheciam. O que eles fizeram? Quando essas pessoas estavam saindo do cinema, eles focaram no cinema. Então, quando as pessoas assistiram, viram a propaganda ali no cinema, tá, legal, interessante, um sabão em pó que basicamente é rosa, né? A embalagem toda focada em rosa, tem a parte branca, mas o chamariz dele é rosa. O que eles fizeram? Quando essas pessoas estavam saindo, eles começaram a distribuir amostra. Várias pessoas ficaram surpreendidas e falaram assim,
não esperava que isso fosse acontecer aqui, porque elas estavam acostumadas desses testes acontecer sempre no mercado. Isso é comum ganhar umas amostrinhas no mercado, mas num cinema, que você está numa área de lazer, num lugar relaxando, porque às vezes no mercado você está ali fazendo compra, empurrando o carrinho, fazendo várias coisas e pensando, nossa, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que cuidar disso e aquilo. Não, o que eles fizeram? No momento de lazer, você também pode deixar trabalhando por você e sem perder a cor das suas roupas. Então foi uma sacada incrível que eles tiveram e eles fizeram esse teste de mercado dele já numa outra vertente. Ou mesmo nós podemos falar das cápsulas de café, né? As cápsulas de café da Lion, elas foram lançadas para grifes, para boutiques exclusivas em São Paulo, e aí os consumidores chegavam e falavam assim, nossa, parece uma joia, porque ela estava ali e falava assim, não, é um café, é uma cápsula de café. Então você tinha ali um diferencial. A forma como eles utilizaram e lançaram os produtos fez com que atraísse aquele público-alvo que eles queriam. Depois eles acharam interessante reduzir os custos e lançar no mercado consumidor mesmo, mercado de alimentos, que é de fácil acesso, mas eles começaram primeiro com um público específico, fizeram um teste com ele. Teve boa aceitação? Então agora nós podemos lançar o produto no mercado. É muito comum fazer testes de mercado. Vamos ver? Então, dentro dos testes de mercado, nós temos alguns elementos que costumam ser testados pelas empresas. Então, o que é interessante testar? Os níveis de orçamento. Eu sei que o orçamento são projeções financeiras que eu realizo dentro da minha empresa. Por que não fazer um teste desses orçamentos? Então, se aquele produto vai estar compatível com o orçamento, as embalagens, a embalagem vai ser aceita? A embalagem ela pode ser transportada tranquilamente? Então, por que não fazer um teste dessa embalagem? Nós temos também os próprios produtos em si. Testar o produto, vai ser aceito, não vai? Quantos produtos já foram lançados que não foram aceitos? Fazer um teste de marca também, fazer um teste de preço, fazer um teste de posicionamento desse produto, fazer um teste de propaganda e um teste de distribuição. Será que vai ser aceito? Não vai? Para você ter uma ideia, a Colgate, na década de 80, ela lançou uma linha de produtos voltada para a alimentação. Só que quando a gente pensa em Colgate, nós pensamos diretamente em higiene bucal. Então, o que acontece? Foi um maior desastre, as pessoas não queriam comprar. Por quê? Elas olharam e falaram assim, é produto de higiene. Eles não viram o posicionamento, não fizeram um teste da marca. A associação das pessoas com a Colgate é de produtos de higiene bucal e não de alimentos congelados. Então, eles simplesmente pegaram uma marca que tinha uma confiabilidade no mercado, inseriam um outro produto que era de alimento e as pessoas não associaram. Então, dependendo da marca, nós temos que fazer testes também. Se a marca vai pegar, se a marca vai ser aceita, porque a marca, dependendo das características que ela tem, você já lembra e já associa alguns produtos. Então, você sempre vai ter que fazer esses testes. Qual é a importância desses testes para a organização e para o marketing? Porque ele vai direcionar todas as ações estratégicas. Expansão e mudanças nos negócios. Por que eu tenho que pensar nas expansões e na mudança? O que acontece? A IAGA, ela quer mudar, ela atinge ali na sua maioria clientes de pessoas físicas. Aí ela olhou, pensou e analisou e falou assim, eu tenho uma possibilidade de mercado aqui. Por que não começar a atender as pessoas jurídicas também? Para isso, ela vai ter que mudar toda a sua forma de trabalho, vai ter que mudar a sua forma de gestão, que até então era intuitiva e ia acontecendo assim, tudo meio no atropelo, e se tornar mais profissional. Então, ela vai ter que implantar um sistema de informação de marca como outro sistema de gestão também, e a partir dali, a empresa vai conseguir se posicionar melhor. Vamos ver o nosso desafio? Então, o grande desafio aqui da IAGA
É que ela precisa acompanhar as mudanças de mercado, mas ao mesmo tempo ela quer aumentar o seu nível de competitividade, independente do tamanho e da área de atuação. Então, o que nós vamos fazer exatamente? Nós vamos ajudar a IAGA a compreender o sistema de informação de margem, ao mesmo tempo que estruturá-lo na empresa IAGA, porque ela precisa estruturar, até então ela não tem. O nosso segundo passo é elaborar um relatório de pesquisa de mercado que vai ser realizado semestralmente, ou seja, a cada 6 meses vai ser realizado essa pesquisa. Então, o nosso desenvolvimento, o sistema de informação de marketing nada mais é do que um conjunto de processos, procedimentos que são sistematizados e a partir dessa sistematização eles podem gerar informações. Então os gestores acabam tendo acesso a essas informações de forma mais organizada, ágil, rápida e com isso proporciona a análise também mais rápida. Se eu estou analisando de forma mais rápida, eu também estou tomando decisões mais acertadas, eu estou correndo menos riscos e as estratégias da empresa são muito mais sustentáveis e seguras. Então, basicamente, a estrutura de um sistema de informação de marcha, ela é composta por pessoas, equipamentos, procedimentos para coleta e análise e classificação dos dados e a avaliação e distribuição da informação. Mas para isso eu preciso ter pessoas competentes trabalhando e equipamentos também que correspondem a essa atividade. Dentro das atenções nós temos que ter alguns fatores que nós temos que ter alguns cuidados. Nós temos um custo que tem que ser considerado para a implantação do sistema, o tempo que vai ser utilizado, as etapas de implantação que vai acontecer. Então, eu tenho quanto tempo que vai implantar. Eu sei que o sistema é importante, mas ele começa a gerar lucro de médio a longo prazo. E as pessoas, usuários que vão utilizar e que vão ser impactados. Tem que ser considerado também o tamanho da empresa e o objetivo que a empresa tem. Por isso que tem que saber que ao implantar um sistema, eu estou gerando um lucro, eu vou gerar lucro e começar a desenvolver, a perceber de médio a longo prazo. Tem que realizar análise PES também, política, econômica, social e tecnológica da empresa e realizar brainstorm, que é aquela chuva de ideias para captar maiores informações. Agora, com relação à pesquisa de mercado, como que vai realizar ela? O ponto de partida dessa pesquisa de mercado, né? É identificar e estabelecer a base da pesquisa, então identificar esse problema, definir qual público-alvo vai ser utilizado ali para responder, encontrar, a partir daí encontrar para a coleta de dados, identificar esse público e ir atrás dele. Também quantas pessoas serão ouvidas, fazer uma análise de quantos serão a amostra para coletar essas informações, como que vai ser. Então eu tenho aqui identificar e estabelecer esse problema, identifiquei, definir esse meu público-alvo, ir atrás dele. Então de que maneira? Telefone, e-mail, pessoalmente, como que vai ser feito? Definir a quantidade de pessoas mínimas que precisam ser ouvidas. Realizei o meu ponto de partida, agora eu vou para o meu processo de pesquisa. O meu processo de pesquisa envolve diretamente a definição do problema, né? Então, o que vai ser investigado? Eu preciso definir também uma abordagem do Desculpa. Eu tenho que definir qual é o problema e as possíveis hipóteses que sustenta esse meu problema e elaborar também um projeto com o alvo, meu público-alvo, o tipo, o instrumento e a coleta de dados que eu vou utilizar. Então, essa é a minha pesquisa, essa é a minha base
para a elaboração da pesquisa de mercado. É ela que vai me orientar para as ações que eu vou tomar sobre essa estratégia de marketing. Eu pergunto agora, em quais tipos de decisões organizacionais a pesquisa de marketing pode ser de grande auxílio? Quais são esses tipos de decisões? As decisões principais, aquelas decisões voltadas principalmente para o público-alvo, porque às vezes lança um produto e acredita que é para um público-alvo, mas quem vai utilizar é um outro público. Quando foi lançada as calças de cintura baixa, acreditava-se que a molecada ia usar bastante, mas não foi só eles, foram pessoas também de outras idades que utilizaram. Então a empresa lança um produto, ela acredita que é para um público, não faz uma pesquisa de mercado e ela tem uma gama maior. Que bom que isso aconteceu, mas pode acontecer o contrário também. Lançar um produto para um determinado público, aquele público tem uma variedade maior, um número expressivo maior, e na verdade ele não aceitar e um público menor a aceitar. Então, por isso que é interessante fazer a pesquisa, principalmente para identificar a aceitação do público-alvo.
Big Data. Grande volume de dados, né? Alguém já deve ter ouvido falar alguma vez do Big Data. O Big Data nada mais é do que você conseguir buscar grandes volumes de dados através das plataformas e fazer esse gerenciamento de dados. A partir do momento que consegue entender as características do Big Data, o marketing pode utilizar do Big Data para entender melhor o seu público-alvo, entender se as suas estratégias de marketing estão dando certo, se tem que mudar alguma coisa na sua rota de planejamento de marketing e o que precisa fazer. Vamos entender o Big Data? Então, o Big Data é um conceito que ele descreve o grande volume de dados estruturados e também não estruturados que são gerados por segundo. Então, o Big Data ele possibilita ali informações de mercado por meio dos consumidores, extraindo o que eles estão dizendo. Então, pode ser desde a satisfação, insatisfação, desejos, necessidade. E nós temos aqui os 5V do Big Data. O que são esses 5Vs do Big Data? Nós temos o volume, que é uma das grandes características dele, que é a quantidade de dados que o Big Data trabalha, a quantidade de dados que ele lida. A variedade, que quanto mais dados e maior fonte, maior é a complexidade de trabalhar com esses dados, mas ao mesmo tempo é maiores possibilidades que tem de gerar uma informação útil, uma informação de valor que vai ser aproveitada. A velocidade do Big Data, ele trata de um grande volume e dentro de um desafio, porque devido a esse grande volume de dados que tem e também da variedade, ele tem ali um processamento que tem que ser ágil e rápido para gerar as informações necessárias. E um outro V dele é a veracidade. A veracidade está ligada diretamente ao quanto essa informação é verdadeira, o quanto que essa informação é real. Então, dentro desse emaranhado de dados que tem, pode confundir, porque nós temos um volume muito grande, uma variedade muito grande, uma velocidade. O valor é o último V do Big Data. Então, ele direciona ali os esforços para gerar uma informação. Então, se você gerou uma informação, mas essa informação serviu para nada, não teve sentido nenhum, é uma geração considerada nula, zero. Então, o trabalho que teve gerou uma informação nula. Então, precisa gerar uma informação para as pessoas certas, uma informação que seja útil, uma informação que faça sentido para ela, que para ela tenha valor e seja aproveitada. Então, o Big Data, ele tem alguns tipos de dados do Big Data, né? Então, nós temos o nosso Social Data, que são os dados oriundos das pessoas, do tipo de informação, que tem o objetivo de decifrar ali o comportamento. Nós temos o Enterprise Data também. Então, o Enterprise Data são dados que são gerados por empresas de todo momento. Então, nós temos dados de financeiro, dados de recursos humanos, dados de marketing, dados de operações, dado de logística, dado para pesquisa e desenvolvimento. Então, são dados que são gerados por empresas. E o Personal Data, ou Data of Things, nós estamos falando aqui exatamente da internet das coisas. Então, são aqueles dados que são gerados por carros, por TV, por geladeira, por dispositivos ligados à internet, né? Então, são aquelas informações que são geradas pela internet, como o Google Maps. Porque no Google Maps você consegue acompanhar ali, se você fornece sua localização, e aí outra pessoa, já aconteceu isso, falar assim, olha, eu estou aqui, mas não sei aonde. Você fala, manda sua localização. Você vê a localização da pessoa e você sabe exatamente onde que ela está. Ou se ela está em um deslocamento, também você consegue. Então, eu consigo ver nesse Personal Data como que é essas informações estão sendo geradas naquele momento, naquele tempo real e por como que elas estão sendo geradas. A partir do momento que eu entendo o objetivo do Big Data, esse grande volume de dados, esse grande volume, eu tenho que entender um seguinte fato.
as empresas têm que gerenciar todos esses dados. Então, eles têm que gerenciar esses dados, são gerados desde as mídias e redes sociais até de outras plataformas. E tem que fazer toda essa gestão. Por isso que o sistema de informação de marketing é imprescindível para a empresa. Você já imaginou? Fazer todas essas análises na mão ali ou não faz. Leva muito tempo. Quando chega ali, conseguiu analisar aquela informação, o tempo já passou e já foi. Então, vamos ver outros pontos do Big Data. Então, o Big Data, ele é um grande volume e, ao mesmo tempo, volátil de dados que são utilizados aqui por banco de dados, que está relacionado diretamente em buscar, gerir e processar os dados no momento que eles estão acontecendo, também com a necessidade de decisão. Então, o objetivo dele é possível coletar ali informações nas mídias sociais e cruzar com dados internos da empresa. E você consegue fazer isso rapidamente. Então, ele tem o objetivo aqui de transformar tudo que a empresa coleta no seu dia a dia, dos seus clientes, em forma de dados e informações e gerar oportunidades valiosas para o negócio. Por que é oportunidade? Porque é ambiente externo. Ele está analisando fora, ele está analisando no ambiente externo. Então, uma das características básicas do Big Data é esse grande volume de dados que tem, esse enorme volume de dados, as diversas fontes de informação que são disponíveis, essas diferentes plataformas e diferentes fontes que vão gerar essas informações, ao mesmo tempo o gerenciamento desses fluxos contínuos de informações. Então, uma informação que eu gerei hoje vai ser outra informação amanhã, ou nem precisa ser amanhã, daqui 1 hora, daqui meia hora. Então, eu tenho um gerenciamento de fluxo contínuo dessas informações, porque esse volume de dados é gerado a todo instante. E com isso, eu tenho uma antecipação dos fatos. Se eu tenho uma antecipação dos fatos, eu tenho exatamente o quê? Um planejamento das ações. Então, eu consigo planejar. E a partir daí, ele vai me ajudar no auxílio de testes e de teorias que vão ser desenvolvidas para a empresa. Então, eu consigo me orientar e direcionar melhor a partir do momento que se utiliza o Big Data. Palavras-chave e hashtag. Nunca se utilizou tantas palavras-chave e hashtag. Qual é a vantagem? As empresas conseguem fazer uma busca muito rápida e as pessoas, a partir do momento que fazem busca por palavras-chave também, conseguem localizar mais rápido. Então, é uma troca constante. O que tem que fazer? Tem que criar algumas pequenas diferenças, né? Então, já imaginou se todas as empresas utilizam a mesma palavra? Fica tudo igual, não consegue ter um diferencial. Então, tem que usar palavras semelhantes, hashtags semelhantes para criar um diferencial. Então, vamos ver essas palavras-chave? As palavras-chave, elas são utilizadas em sites de buscas, né, em motores de busca como Google, Bing e Yahoo, e eles utilizam ali relacionados sempre a um público-alvo, a um produto, a uma localização, ou mesmo a um foco ou objetivo do negócio. Então, nós temos até regras para criar palavras-chave, né? Então, até 3 palavras-chave juntas. As mais indicadas, né, até 3 palavras, e elas devem aparecer naturalmente em títulos, em sites, em marcas, e também deve-se verificar o nível de popularidade dessas palavras, porque quanto maior for a popularidade, maior também será a concorrência. Então, eu preciso identificar palavras que são usadas, mas que acabam diferindo, assim, uma das outras, e daquelas palavras que também são muito populares. Então, eu preciso utilizar as palavras que serão mais adequadas. Já em contrapartida, as hashtags é quando nós utilizamos aqui, né, a cerquilha ou jogo da velha, para a inserção de um tema, de uma discussão. Então, eu vou começar a escrever aqui, ó, hashtag
MKT. Então, hashtag marketing. Então, eu vou utilizar a hashtag para puxar um assunto. Então, pode ser considerada, né, também uma palavra-chave que busca evidenciar ou marcar algo que está sendo discutido, que está acontecendo em determinado tema. A hashtag, ela permite que todas as publicações nas redes sociais utilizem a mesma hashtag e elas podem ser facilmente encontradas. Na Copa de 2018, que aconteceu na Rússia, o Brasil estava perdendo, estava naquele caos. Aí o que acontece? A Gillette, patrocinadora do Neymar, foi logo em seguida, em menos de 24 horas o Brasil tinha perdido, o Neymar não queria dar uma entrevista. O que eles fizeram? Lançaram uma propaganda, lançaram um comercial onde que ele chamava um novo homem. E aí ele falava os sentimentos que ele teve, o que ele sabia que o público esperava, ele não queria decepcionar o público, mas ele decepcionou ele. Pegou super mal. Nas primeiras horas começaram a subir várias hashtags e dentro dessas hashtags criticando muito o posicionamento da empresa, que fez a empresa rever em menos de 24 horas novamente. Então ela levou em menos de 24 horas. O Brasil perdeu na Copa da Rússia de 2018 e em menos de 24 horas eles lançam essa propaganda. Em seguida, nas próximas 24 horas, eles começam a rever, fazer as buscas dentro das hashtags para entender o que estava acontecendo e eles tiram do ar. E aí depois eles vão através do quê? Analisando constantemente quais são os perfis, porque eles viram que o público deles não gostaram do posicionamento da empresa, eles estavam ainda muito chateados com o jogador e percebeu que a chateação do jogador ia resvalar na empresa. A empresa seria afetada, porque a empresa tentou defender e teve que recuar. E isso aconteceu por causa das hashtags. Todos os dias tem os top trends, né, das hashtags, os temas mais comentados. Se você fizer qualquer busca nas mídias sociais, você vai conseguir marcar com as hashtags, elas não podem ter espaço, mas ao mesmo tempo que você faz essas buscas nas hashtags, você também consegue olhar e ver como que você pode posicionar a sua marca. O que seus clientes estão pensando? Estão insatisfeitos? Eles te marcaram por alguma posição satisfatória ou não? Então precisa responder constantemente. Vamos ver outros pontos da hashtag? Então nós temos aqui elementos como o uso incorreto da hashtag pode causar confusão. Então, falta letras, né, ali nas palavras, ou pode tentar popularizar uma e não é. Então, tem que ser um uso correto para conseguir fazer essa busca. Então, se escrever alguma palavra errada, essa palavra vai começar a surgir outras hashtags. Então, tem que fazer o uso correto. A finalidade de apenas enfatizar nas redes sociais online confunde as buscas, então muitas vezes as pessoas utilizam as hashtags discriminatoriamente, assim sem limite. E também para utilizar as hashtags tem que se utilizar o sinal de cerquilho ou jogo da velha e em seguida seriam as palavras-chave. Mas é exatamente isso, palavra-chave, não é escrever tudo que está sentindo ali. E também tem que ser espaços, não pode acontecer, fica tudo junto. Por isso que identificar as palavras-chave é interessante, porque senão fica muito confuso e não consegue entender. Você olha e fala assim, mas você vai tentar ler em partes e não consegue, porque daí às vezes utilizou palavras muito grandes, escreveu tudo ali, e aí por isso que é interessante utilizar somente 3 palavras, no máximo 3, porque senão coloca ali 4, 5, você começa a ler, para, e aí vai gerando confusões também. Então, por isso que é interessante, marcas, escrever corretamente a marca. Então, o que for escrever, precisa que esteja escrito corretamente e que não seja essa hashtag muito longa para não gerar confusão. As empresas ficam muito atentas às hashtags. Por quê?
porque é ali que as pessoas estão se comunicando hoje em dia. Por isso que é bem comum programas fazer os top trends todos os dias das hashtags. As empresas fizeram uma busca rapidamente, vê que está tendo esses top trends. Então, quais são as hashtags, os assuntos mais comentados naquele momento? Quais são os assuntos comentados? Ok, mas quais são aqueles que são comentados de maneira positiva, que está todo mundo gostando, está sentindo satisfação, e aqueles que são negativos também. Então, se uma marca utiliza a imagem de alguém e as hashtags para aquela pessoa estão muito negativa, essas empresas também revê as suas políticas e às vezes quebram o contrato, ela já tira aquela pessoa. Foi no caso do Neymar, que quando eles, a primeira vez lá na Copa de 2018, analisaram, viu que não tinha sido muito aceita pelo público, retirou em menos de 24 horas o comercial, porque não tinha pegado bem, e lançaram um outro, sem ele, só falando do produto e falando do futebol e as vantagens de adquirir. Então isso tem que ser muito rápido e dinâmico. CRM, gestão de relacionamento com o cliente. O que precisamos? Ter um bom relacionamento com o cliente. Mas não é qualquer relacionamento, aquele relacionamento que vai trazer satisfação para esse cliente e gerar informação para a empresa. Cada vez mais temos que estar muito próximo dos clientes e entender o que ele precisa, entender os seus desejos e necessidades e satisfazer ele, atingir ele de uma maneira positiva. Para isso, podemos utilizar uma ferramenta que é o CRM, que vai fazer essa gestão desse relacionamento com o cliente. Vamos entender o CRM? Então, o CRM ele foi desenvolvido com o objetivo de definir uma classe de sistemas de informação ou mesmo as ferramentas que automatizam as funções ali de contato com o cliente. Como que vai acontecer esse relacionamento com o cliente e de que maneira que ele vai ser desenvolvido. Então, o marketing de relacionamento, ele busca identificar, fazer a identificação desse cliente, criar uma diferenciação com base nos dados gerados desse cliente, para que tenha uma interação com ele e a personalização. Então, para fazer algo único, exclusivo para o cliente, mas para isso eu vou utilizar a ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente. Uma das maneiras de entender o CRM eu preciso definir, eu preciso entender esse cliente, eu preciso definir as informações que estão sendo coletadas. Em seguida, eu preciso medir essas informações, captar essas informações, categorizar elas, para que daí eu possa analisar cada uma delas e a partir dessas análises eu posso de fato melhorar e a partir desse melhorar controlar e essa etapa começa novamente. É como se fosse um ciclo PDCA. Ele nunca acaba. Ele é um processo cíclico. Ele sempre vai acontecer e vai ser sempre uma evolução constante. Eu vou sempre partir dessa evolução. E o meu CRM, muitas vezes ele está ligado ao tamanho do negócio, a diversificação de canais de distribuição, a redução do ciclo de vida, a influência que esse CRM pode ter na minha organização. Então eu vou entender a partir dessas características. É tão interessante conhecer o cliente e o que ele deseja, o que ele está buscando e surpreender ele, que o CRM ajuda e auxilia. Então quando conhece todas as características do cliente, vai ficar cada vez mais próximo. Então o que acontece? Eu mesmo tive uma experiência. Eu tenho uma impressora Epson que foi comprada no final de 2012, não me lembro exatamente o período, mas eu me lembro que foi depois de setembro de 2012 e ela foi dar problema em 2016. E aí eu não achava nota fiscal, eu sabia que ela tinha passado a garantia, eu sabia de tudo. O que eu fiz? Liguei para a empresa, entrei no site da empresa e vi que eu falei assim, olha, eu preciso saber onde que é autorizada da empresa aqui em Londrina.
O que eles falaram? Eles falaram assim, olha, não se preocupa. Qual é o problema? Eu falei assim, não, eu estou com um problema na impressora, ela não está conseguindo imprimir, mas só que ela está apresentando uma falha, só que eu perdi a nota fiscal. Aí eles falaram assim, não, só fala o problema. Falei todo o problema. O que eles fizeram? Eles, na hora, anotaram, solucionaram o meu problema, soltaram a seguinte frase, não existe garantia Epson, existe produto Epson, ou seja, eles garantem a qualidade deles ali. E a partir daquele momento, começaram a fazer ligações constantes para saber se aquele produto eu tinha sido bem atendida. E daí se faz, nossa, surpreende, porque eles garantem o produto deles e entende. Recentemente, ela deu problema na almofada dela. Liguei, no que eu liguei, eles tinham todos os meus dados. Olha que interessante, eu fiz uma ligação em 2016, eu liguei em 2020, todos os meus dados estavam lá. Na hora que eu liguei, se você for a Suzy, confirma, e foi pedindo para que eu fizesse a evolução ali dos dados. Não é surpreendente isso? As empresas, quando ela começa a conhecer mais o cliente, ela consegue fazer mudanças. Uma coisa simples, o volante dos carros, o tamanho do volante, o diâmetro deles foram alterados, a circunferência, né, toda ele foi alterada para ajustar a mão das mulheres. Porque começou a ter muitas reclamações. Então precisou se ajustar. As empresas entenderam o que as mulheres queriam. Então, a partir de um CRM, quando liga e pergunta, olha, o que você quer, o que você deseja, e você é ouvido pela empresa. Empresas agora estão fazendo muitas pesquisas neste momento, para cada vez mais, o mercado está acirrado, está todo mundo brigando por fatia de mercado aqui, então vamos atender cada vez mais esse cliente. Pessoas que têm restrição alimentar, principalmente com glúten e com lactose, pararam de consumir certas marcas. As marcas perceberam essa queda e começaram a ligar para alguns clientes que já tinham reclamado dos produtos e perguntaram por quê. Aí falou, olha, eu descobri que eu tenho uma restrição alimentar, eu não posso consumir mais o seu produto porque você tem contaminação cruzada. O que fizeram? Parar a fabricação, limparam todas as máquinas e não processa mais alimentos com glúten naquelas máquinas para gerar segurança para essas pessoas, para que elas possam comprar. É assim que o CRM atua. Ele gera essas informações para gerar vantagem competitiva. Vamos entender como que a gente pode ter uma vantagem competitiva dentro do CRM? Então, como que eu desenvolvo essa vantagem competitiva? A partir dos dados que eu tenho, dentro daqueles dados que foram gerados, eu faço a coleta desses dados junto com as informações, acrescento essas informações, é analisada essas informações para gerar uma decisão com as pessoas que estão trabalhando na empresa, atrelado com o tempo. Então tem que ser rápido, tem que ser ágil e tem que ser dinâmico. O problema tem que ser resolvido rápido para gerar vantagem competitiva. O que é vantagem competitiva? É a empresa ser única, a empresa sair na frente, a empresa ter um diferencial do que os seus concorrentes. É os clientes olhar e falar assim, eu compro dessa empresa por isso, por isso e por isso. É a identificar mesmo e mostrar por que compro. E não, por que compro? Porque o preço hoje está satisfatório. Isso não é vantagem competitiva. Então, precisa sim gerar uma vantagem competitiva sustentável de longo prazo que seja única para a empresa. E os clientes perceber. Isso consegue com CRM. Eficiência no ambiente online para os negócios. Eu preciso ter um processo eficiente. A IAGA está mudando os seus modos de gestão e os seus modos de conhecer o cliente também. Por isso que ela tem que ter uma gestão voltada para esse cliente. Então vamos conhecer o nosso desafio? Então o grande desafio neste momento é examinar como que os sites de busca podem ser eficientes para o negócio e como que a gente pode fazer essas buscas e também, nós vamos primeiro aqui,
A gente tem que recorrer à utilização de palavras-chave para a empresa, mas como que eu faço isso? Segundo, qual é a viabilidade de utilizar o Big Data e em qual momento que tem que ser feito? Como que os dados podem ser utilizados para gerar desenvolvimento de relacionamento mais estreitos, mais próximos com o cliente? E como o CRM ajuda neste processo? De que maneira que o CRM pode auxiliar? Então, desenvolvendo. A empresa, ela trabalha, primeiro tem que perguntar, a empresa trabalha com bancos de dados? Se sim, com que tipo? Se não, vamos começar a trabalhar. Então, o que precisa ser feito para trabalhar? Porque tem que ter um banco de dados, tem que gerar um banco de dados para gerar informações. Aqui é o primeiro passo. Então, a pergunta sempre é, sim, que tipo? A empresa possui website? Se sim, que bom! Ele é confiável? Ele é intuitivo? Ele é de fácil navegação? Se não, a resposta, por que não? E quando que vai ser ajustado? Em que momento que isso vai ser resolvido? E dar um tempo e uma data. Então, as primeiras perguntas são essa, com relação ao banco de dados e se a empresa possui website. Então, para poder ver se é atendido, porque as pessoas, é muito comum hoje fazer buscas de sites da empresa. Agora, com relação à organização, deve-se primeiro estabelecer os objetivos. Então, o que eu vou fazer? Qual é o meu objetivo? O que eu busco? O que eu quero? O que eu pretendo? Segundo passo, elaborar um cronograma de cada uma das atividades, com começo, meio e fim, do planejamento e manuseio da ferramenta também. Então, um cronograma vai ter várias etapas e processos que vão ser seguidos, quando que eles vão ser realizados, quando que vão ser desenvolvidos. Terceiro, compreender as características de um website empresarial. Quais são as características? O que se espera desse website? Por que alguns são mais visitados que o outro? Como que, o que o cliente está buscando nesse website? As informações precisas? O que ele espera? Não é só para consultoria? Ou ele também quer ver o preço? Porque tem alguns que você entra assim, gerar orçamento. Isso muitas vezes já desanima determinados clientes. Então, o que ele está procurando ali? Quais são as etapas que ele tem que fazer para se ele for fazer uma compra por esse website? Definir as palavras-chave. Quais palavras-chave vão ser utilizadas pela empresa, que vão ser facilmente identificadas, e avaliar e também a viabilidade do Big Data. Precisa avaliar e fazer essa análise. Para implantar o CRM, nós temos algumas etapas também que devem ser seguidas. Deve-se primeiro planejar de forma contextualizada, entender qual é o contexto dessa empresa, qual a situação econômica dela, quais são o clima organizacional, quais são as características dessa empresa, qual é a cultura dela, para fazer um treinamento. Não é jogar simplesmente agora todo mundo vai começar a usar o CRM, mas fazer um treinamento mostrando a importância dele. Desenvolver também um plano de gestão de informação, como que vai ser feito esse plano de gestão, quais são as características deles, toda a partir da análise ambiental da empresa. E dentro desse plano tem que ter o objetivo, por que ele foi criado, qual foi o motivo dele, quais são as fontes de ferramentas que serão utilizadas de coletas de dados e informação, CRM. Então, mostrar a vantagem e a rapidez e a agilidade que tem ao utilizar o CRM. Mostrar também que vai levar um tempo para alimentar esses dados e que isso é natural, é esperado levar esse tempo maior. Quais são os projetos que vão ser desenvolvidos a partir daí e também o plano de ação para a implantação dos projetos CRM. O plano de ação definindo todas as etapas do começo, meio e fim. Quais serão as fases desse plano de ação, quais serão as fases desse projeto, para que todos possam visualizar e entender. Olha, no primeiro momento,
vai parecer que nós estamos mais engatinhando e que não está funcionando, mas a longo prazo nós vamos conseguir ver a agilidade, a rapidez nas informações que são geradas através do CRM e quanto que isso pode alavancar e direcionar a empresa cada vez mais para um lucro e para uma vantagem competitiva. Para você, o que seria mais complicado na implantação do CRM de uma empresa? Manda aí as suas participações, o que você acredita que seria mais difícil? Um dos fatores que mais pode atrapalhar na implantação do CRM, primeiramente, é o custo. Não é um custo baixo, é um custo elevado. Então, vai ter que conversar com a parte financeira, ver quais são os valores de investimento que a empresa está disposta a investir, porque sabe que nós sabemos que vamos ter retorno? Sim. Mas às vezes no primeiro momento não tem aquele valor, aquele capital todo para ser despendido nesse tipo de investimento. A empresa entende a importância, ela sabe que deve ser utilizado, mas às vezes não tem. Esse é o primeiro passo, entender os custos, né? Então, se for pegar um pronto ou se vai pegar um personalizado, todos eles têm custos e que tem que ser levado em consideração. A próxima dificuldade é a questão do treinamento mesmo. Porque vai ter que, ao mesmo tempo que alimenta o sistema, tem que fazer com que a empresa gere as informações do jeito que ela também já estava gerando, com a velocidade que tinha, até o CRM começar a andar. E a partir desse momento que ele começa a andar, gerar as informações. Mas tem a fase de adaptação, tem a fase de teste, tem as fases de ajuste. E isso são fases e leva tempo, não é rápido, não é dinâmico, não é assim, vamos hoje implantar o CRM na empresa e está tudo ok. Não, precisa levar um tempo. Então, precisa alimentar esses sistemas. Então, tem que atualizar os dados desse cliente também. Então, toda vez que o cliente ligar, ou como que vai ser feita essa atualização. Então, nós temos um tempo ali que tem que ser considerado e que tem que ser analisado também, além dos custos. Porque o tempo é dinheiro.
Então, se entende diretamente essa relação que tempo é dinheiro, nós já sabemos que vai levar um bom tempo e tem um custo elevado, por isso tem tanto treinamento, tem tanto desenvolvimento na área de CRM. Recapitulando, nós vimos a importância do sistema de informação de marketing. Como que esse sistema faz com que a gente entenda cada vez mais o cliente e de que maneira que nós devemos entender, como que ele quer ser visto também. Então, a velocidade que esses sistemas nos auxilia, entre outras características. Vamos ver? Então, nós vimos o sistema de informação, como que ele é formado a partir ali dos seus dados, informação, conhecimento e sabedoria. Então, como que eles são trabalhados e as características de cada um. Vimos também o sistema de informação de marketing, como que ele gera os dados e como que ele trabalha. Nós vimos os subsistemas de sistema de informação de marketing, quais são esses subsistemas, quais eram os componentes, as pessoas, os equipamentos, os procedimentos de coletas e também os processos. Nós vimos pesquisa de mercado, nós vimos análise interna, então nós vimos vários elementos que compõem esse subsistema. Nós vimos a importância e a relevância da pesquisa de mercado, a diferença entre pesquisa quali e a pesquisa quanti, as características de cada uma dessas pesquisas e o que se espera nela. A qualitativa, eu busco uma profundidade, estou trabalhando diretamente com as qualidades. A pesquisa quantificativa, eu busco números, então eu tenho esses dados estatísticos. O Big Data, o grande volume de dados, como que esse grande volume de dados são trabalhados, como que as empresas podem se apropriar desse grande volume de dados para gerar informações em tempo real. Nós vimos também a CRM, como que uma ferramenta de gestão de relacionamento ao cliente pode facilitar com que o cliente seja atendido. E o uso das hashtags, das palavras-chave. Nunca teve tanto em voga, né? Estou com algum problema? Posto lá meu problema, marco a empresa na rede social, marco em todas elas e escrevo hashtag chateada e coloco ali tudo que eu não gostei. Para quê? Para que a empresa, eu sei que ela vai utilizar a busca das hashtags e ela vai olhar que eu não estou satisfeito. Olhando o meu perfil, vendo o número de seguidores que eu tenho, o número de influência que eu tenho, a empresa vai parar e olhar e falar assim, precisamos ali atender esse cliente. Olha o estrago que pode fazer, olha a disseminação de informação. E se não for atender rápido, vai fazer outras reclamações ainda. Porque, primeiro passo, se o cliente está disposto a reclamar e talvez ele tenha procurado alguma via, geralmente isso sempre acontece, procura uma das vias oficiais da empresa, não consegue solucionar, ele vai para redes sociais. Então, é sempre esses processos que utiliza. Então, o que acontece? Ele buscou, ele procurou solucionar o problema, conseguiu logo de cara? Não. Então, vamos disseminar, então vamos fazer um buzz marketing, um marketing boca a boca para todo mundo aqui, para ver se a empresa soluciona mais rápido. E se não for simplesmente por uma insatisfação de um produto ou um serviço que eu adquiri, vai ser por causa de alguma campanha da empresa que é contra. Então, ultimamente, nós vemos isso muito claro. As pessoas são contra alguma campanha, utiliza as hashtags, utiliza as palavras-chave para chamar a atenção da empresa e falar assim, olha, não estou gostando. Isso gera também, toda vez que a empresa é marcada, gera engajamento, gera visita, as pessoas às vezes nem sabem o que está acontecendo, gera assim, por que está se marcando tanto? Deixa eu ir lá ver. Então, isso tem que sempre ser monitorado para as empresas para que não possa gerar nenhum tipo de catástrofe e gerar nenhum tipo de sabor mesmo e prejudicar os lucros da empresa. Espero que você tenha gostado. Para mim foi um prazer ministrar essa aula para você. Um forte abraço
e até a semana que vem. Tchau, tchau!